Eu morava em uma pequena cidade do norte da Inglaterra, chamada Hayfield, que não era muito mais do que uma vila, um lugar pitoresco e cercado por nada, além de quilômetros e quilômetros de campos. No entanto, Hayfield possuía uma excelente conexão de transporte para o restante da civilização, na forma de um ônibus a cada meia hora. Direto de lá para a grande cidade de Stockport, perto de Manchester. E para pessoas como eu que não dirigiam, esse ônibus era uma dádiva divina que me permitiu trabalhar naquela época em um cinema multiplex no centro da cidade de Stockport. Meus turnos variavam a cada semana, mas geralmente eu terminava, no mais tardar, por volta das 9h30 e pegava um ônibus para casa por volta das 10. A rota de ônibus era atendida por uma obscura empresa que, acredito, faliu. Me lembro de sua frota de ônibus, que tinha um esquema de cores verde e branco bem característico. Mas, na noite em que esse incidente bizarro aconteceu, eu terminei tarde e peguei o último ônibus da noite, que saiu da rodoviária às 11h30. A viagem durou no total cerca de 40 minutos. Essa é uma parte bastante estranha da Grã-Bretanha, já que Manchester é uma das nossas maiores cidades, com uma enorme área urbana, mas que viajando a apenas alguns quilômetros a partir dela, você pode se encontrar facilmente no meio do nada. O ônibus para Hayfield estava sempre bem calmo, e àquela hora da noite estava quase deserto. Parecia que apenas eu e algumas pessoas mais velhas teríamos o grande ônibus de 2 andares só para nós. Até que, pouco antes de sairmos da rodoviária, um menino e uma menina detestáveis, com cerca de 10 ou 11 anos, pularam nele, insultando a motorista, dizendo que eles haviam comprado suas passagens. Então sentaram-se e imediatamente começaram a irritar os seus companheiros de viagem. Eles estavam gritando, xingando os passageiros, chamando a motorista de gorda, frígida e desleixada. E lembro que ambos começaram a cantar uma música de hip-hop a plenos pulmões. Purple Hills, do Dirty Dozen, o que eu acredito que ajuda a datar esse estranho acontecimento por volta do ano de 2002. Eu normalmente não ligo muito para o Eminem, mas sempre achei essa música bem idiota. Os 2 pirralhos desagradáveis devem ter memorizado a letra dela e estavam tentando enfatizar todas as referências às drogas que ela continha. Liguei meu MP3 e os tentei ignorar, mas suas vozes constrangedoras estavam abafando o doce som de Morrissey. Na verdade, eu acredito que eles tentaram cantar ainda mais alto quando perceberam que eu estava usando meus fones de ouvido. Então, cerca de 5 minutos depois, decidi que já tinha aguentado o suficiente de seus gritos desafinados e me levantei da minha cadeira. Lancei a eles um olhar irritado, o mais confrontador que eu já havia lançado até hoje, e me arrastei cansado pelas escadas para o andar superior do ônibus, enquanto as crianças faziam ameaças ridículas às minhas costas, ameaçando atirar em mim, fazendo barulho de armas, esse tipo de coisa imbecil. Então eu sentei sozinho no andar de cima, bem na parte de trás do ônibus. Olhei pela janela para a escuridão e tentei relaxar. Ouvi o ônibus parar, vi um casal mais velho se afastar pela rua antes de retornarmos nossa jornada, e então devo ter dado um rápido cochilo
e acordado logo a seguir, pois, de repente, não estávamos mais passando por bares, lojas e quarteirões, mas sim por intermináveis árvores altas, cujos galhos às vezes raspavam e arranhavam as janelas do ônibus. E talvez tenham sido esses sons de batidas que me acordaram. Eu não reconheci o caminho por onde seguíamos, mas olhando para o meu relógio, ainda estávamos a pelo menos 5 minutos do nosso destino final. Comecei a ficar vagamente ciente dos gritos vindos das crianças do andar de baixo, que eram conflitantes com a minha música, mas não pensei em nada a princípio, imaginando que eles ainda estavam apenas brincando e enervando a motorista. Mas então duas coisas me ocorreram, mais ou menos ao mesmo tempo. Embora eu não pudesse ver muito longe na escuridão do lado de fora das janelas, comecei a perceber que não só eu não reconhecia nosso caminho, como também nunca tinha passado por aquele preciso local antes. Embora Hayfield seja uma área semi-rural, em toda a rota de ônibus você nunca estará longe de uma fileira de casas ou de um velho pub, e sempre haveria postes de luzes. Aqui parecia haver apenas árvores, e nada além de árvores. Aproximei o rosto contra a janela escura e apertei os olhos para tentar enxergar qualquer detalhe. Parecia que estávamos passando por campos vazios com alguns galpões de metal enferrujados e de aparência abandonada. Antigas construções agrícolas em ruínas, e havia uma parte de um rio correndo ao longo da estrada que eu nunca tinha visto antes. Comecei a me sentir bastante desconfortável, e foi aí que a segunda revelação realmente me atingiu. Inicialmente algo subconsciente, eu estava ficando agora cada vez mais consciente de que algo estava errado. Aquelas duas crianças idiotas lá embaixo não estavam mais gritando da maneira brincalhona ou cruelmente zombeteira. Eles pareciam agora zangados, mas era uma espécie de ódio vacilante e ansioso, claramente destinado a mascarar o medo. Tirei os meus fones de ouvido e escutei com mais atenção. O menino estava chorando. Mesmo através de seus soluços, ele ameaçava com ódio a motorista com uma ação legal, pois ele era asmático e estaria prestes a ter um ataque. Já a voz da garota era venenosa. Ela cuspia suas palavras com puro ódio, que era quase demoníaco, e dizia que o seu pai iria bater violentamente na motorista do ônibus, e que depois iria cometer vários atos contra ela que dificilmente me pareciam fisicamente possíveis, e que depois ainda iria usá-la como alimento para os seus porcos. No entanto, a motorista do ônibus não parecia se importar com isso. A sua voz, que eu não tinha ouvido até então, era gentil, brilhante e alegre. Ela estava falando sobre pombos, sobre corridas de pombos. Não sei se alguém fora do Reino Unido conhece esse tipo de atividade, mas aqui temos uma tradição, especialmente no norte, embora tenha desaparecido um pouco nos últimos tempos. A de manter os pombos em um pombal, treiná-los e depois soltá-los em locais distantes, para deixá-los encontrar o caminho de casa, em uma espécie de corrida contra o relógio. Não me pergunte sobre todas as regras, porque eu não tenho ideia. Mas sei que dentro de cada pombal, os pássaros vivem em pequenas gaiolas, aproximadamente com 60 centímetros quadrados, dispostas em fileiras e umas em cima das outras. Estas são conhecidas como pombais. Se você já sabe de tudo isso, peço desculpas, mas estabelecer esse detalhe é importante, pois os pombos
ficam presos dentro de suas gaiolas atrás da tela de arame. A motorista do ônibus disse às crianças que o pai dela havia morrido e que a tinha deixado com um pombal em sua velha fazenda abandonada. Dentro deste pombal havia muitos e muitos pombos, disse ela aos aflitos delinquentes. Um pombal espaçoso, mas que dentro das pequenas jaulas era diferente, que havia muito pouco espaço em cada uma delas e que eram espaços fechados e apertados, até mesmo para se virar, e que ela iria treinar a eles, que eles iriam aprender e rapidamente, porque ela sempre obtinha os resultados que desejava, e que ela costumava usar um Wiki Stick. Com essa, o menino se quebrou emocionalmente e começou a gritar: assassina, assassina! Ele certamente não parecia asmático para mim. Ele gemia como uma sirene de ataque aéreo pedindo por sua mãe e por sua avó. Soava como o garoto de 10 anos que ele era, e não como o gangster bad boy desbocado de suas fantasias. Mas a sua companheira provou ser destemida. Com a voz agora rouca como um gremlin, ela sugeriu que a motorista inserisse o seu bastão nojento em um determinado orifício. E eu estava me perguntando que diabos era um Wiki Stick enquanto eu andava pelo andar superior do ônibus. O menino começou a implorar, enquanto a menina boca suja se degenerou em um incoerente vômito de veneno. E houve uma clara mudança no tom de voz da motorista de ônibus. A sua máscara de doçura açucarada estava derretendo aos poucos, para revelar uma língua mais cruel e incisiva. Ela estava chamando agora as crianças de pirralhos, que não adiantava reclamar, pirralhos. Calem as suas bocas sujas, pirralhos. Estamos quase lá agora, suas novas casas. Eu posso ser gentil ou posso ser cruel. Ela parecia assustadora, de alguma forma desequilibrada e friamente monstruosa, com uma certa malícia não filtrada aflorando a superfície. A última coisa que ela disse antes de eu descer a escadaria do ônibus foi algo que muitas vezes me mantém acordado em noites insônias. Ela disse: quando eu enfiar vocês dois em suas gaiolas, vocês não devem se importar com o cheiro. Meus últimos 2 pombos acabaram de morrer. As crianças soltaram um grito ensurdecedor quando me viram, e a motorista do ônibus se virou em choque. Seu rosto, de repente, perdeu a cor. Acredito que ela deve ter esquecido que eu ainda estava no ônibus. Ela não disse nada, apenas se virou para a estrada. O ônibus, de repente, virou bruscamente para a direita e começamos a subir uma colina, por uma estrada tão estreita que o veículo mal conseguia se espremer entre os velhos muros de pedra dos 2 lados. Sem saber o que fazer e, francamente, um pouco assustado, eu optei pela polidez. Bem, afinal eu sou inglês. Perguntei se estávamos fazendo um desvio e a motorista assentiu. Carro quebrado. Tive de fazer um desvio. Foi tudo o que ela me disse. Ela tinha uma aparência normal. Cerca de uns 45 anos, óculos, cabelo preso para trás. Eu até hoje me esforço para me lembrar do seu rosto. Era o tipo de pessoa anônima que você mal percebe no seu dia a dia. Viramos à esquerda e percebi, em um estado similar ao de êxtase, que estávamos de volta à estrada principal e que nós nos aproximávamos de minha cidade natal.
descobri que tínhamos saído de uma estrada rural paralela à estrada que eu conhecia tão bem, a cerca de uns 800 metros de distância. Cerca de 1 minuto depois, chegamos ao nosso destino, uma pequena estação de ônibus deserta por volta da 00:10, o fim da linha. As crianças desceram do ônibus atrás de mim, ambas respirando de maneira intensa e irregular. Seus rostos estavam da cor de tomates maduros. Eu perguntei se eles estavam bem, mas eles me ignoraram e desapareceram rapidamente pela rua, na direção oposta ao caminho que eu estava seguindo. Eu os vi depois pela cidade, 1 ou 2 vezes, e eles nunca mais estiveram juntos. Se algum deles alguma vez se lembrou de mim e daquela noite insana e imaginou que eu possa talvez ter salvo suas bundas ingratas de algum destino hediondo, então isso nunca transpareceu em suas faces. Eu assisti o ônibus virar lentamente e os olhos da motorista se encontrarem com os meus por um momento. Mas não houve nenhum reconhecimento, nenhuma emoção, nada. Ela seguiu pela noite, com o ônibus sendo logo consumido pela escuridão. Sinceramente, não consigo me lembrar se já tinha visto aquela motorista de ônibus antes daquela noite. E certamente nunca mais a vi depois disso. Logo depois, outra empresa de ônibus assumiu essa rota. Não me lembro de ver nenhum daqueles velhos ônibus verdes e brancos já há alguns anos. Como mencionei anteriormente, acredito que a empresa deve ter falido. A nova empresa tem ônibus muito mais modernos e são equipados com várias câmeras de CFTV. Então ninguém poderia tentar repetir o que ocorreu naquela noite hoje em dia. Eu deveria ter ido à polícia, eu sei, mas também presumi que aquelas 2 crianças arrogantes teriam feito isso de qualquer maneira. Então talvez seja por isso que eu nunca tenha feito isso. E afinal, o que realmente aconteceu? O que eu poderia ter dito às autoridades? Pode ter existido realmente um carro quebrado, tornando necessário um desvio. E toda a sua conversa sobre pombos pode ter sido uma maneira da motorista chocar e ensinar algumas boas maneiras para aquelas crianças idiotas. Talvez ela estivesse dirigindo naquela mesma rota de ônibus por anos, aguentando 1 milhão de insultos, permanecendo sempre plácida diante de vários protestos indisciplinados e ilimitados de muitos clientes rudes. Talvez essa doce vingança estivesse fervilhando dentro dela durante todo esse tempo, e ela apenas aproveitou a interessante oportunidade. Ou talvez não ir à polícia seja apenas o jeito inglês de ser. E, para citar Morrissey, bem, eu prefiro não me envolver. Ou talvez eu apenas diga a mim mesmo tudo isso para que eu possa dormir à noite mais facilmente. Nunca mais vi aquela motorista, mas às vezes, quando visito Hayfield e ando pelos campos tranquilos ao redor, perto do rio, e perto das antigas construções abandonadas de fazendas, eu vejo pombos voando. Então, talvez ela ainda esteja por perto.